Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Feliz Agosto Verde! Neste momento nós vamos assistir uma palestra feita por um pastor que entende a Bíblia Sagrada e tem grande sabedoria a respeito do que existe, qual é a ligação, o que linka o cristão ao ato da beneficência. Você quer saber? Eu quero muito, porque eu gosto de aprender das coisas do Reino Celestial. Vamos a essa palestra? Assista comigo. Olá, que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqueles que estão acompanhando agora este momento todo especial, sou o pastor Kleber de Oliveira, muito contente e alegre pela oportunidade que nos foi dada de trazer esta palavra, este momento também, do que se trata e oportunidade também para esclarecer o que é o Agosto Verde, mês da beneficência. Feliz Agosto Verde para todos aqueles que estão acompanhando agora este momento, esta palavra, esta reflexão, enfim, este momento de preparação. Está chegando a hora e o nosso coração está batendo mais forte, porque apenas horas agora nos separam deste momento glorioso, este sábado, logo mais, podemos dizer já logo mais, a partir das 14 horas, o dia em que celebraremos os benefícios do amor, os benefícios da misericórdia do Senhor, os benefícios de fazermos o bem. E mais, tem muito mais, é o dia em que nós iremos celebrar o 27º ano desta obra, Fundação Reviver, e desta obra que através dela nasceu tantas vidas para o reino de Deus, e tantos outros projetos nasceram da Fundação Reviver. E neste dia 14, logo mais, você terá a oportunidade para se beneficiar de tudo isso que Deus está fazendo por meio desta obra. A minha missão aqui é trazer uma palavra ao teu coração e também te deixar pelas Escrituras um motivo, uma razão de abrir o seu coração para fazer o bem, sem olhar a quem, para estender as mãos em direção daqueles que necessitam e da obra do Senhor. Vamos lá? Quero convidá-los a ler um texto da palavra de Deus, o texto escolhido, livro de São Mateus. Queria que você agora estivesse atento a esta palavra. No livro de São Mateus, no capítulo de número 25, quero dar um tempo para você tomar aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque agora nós iremos meditar naquilo que Deus tem para a nossa alma. Livro de São Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo de número 35. É uma palavra que se trata do tempo do fim e de como será a recompensa daqueles que usaram a sua vida para agradar a Deus, fazendo o bem. E diz assim, São Mateus 25, 35. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor,
Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Guarde isso aqui, ó. E não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Primeiro princípio que Deus estabelece nesta palavra, uma palavra dura, mas uma palavra esclarecedora. Ele deixa claro a partir do versículo 35, quando ele está tratando sobre os filhos da promessa, aqueles que haveriam de herdar a vida eterna, ele faz uma distinção entre um grupo de pessoas e entre outro grupo. Não porque Deus faça acepção, mas pela decisão de escolhas e obras, feitos e atos. Jesus diz aos justos, e o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você aqui agora, é que o estender as mãos, dar pão ao faminto, água para o sedento, visitar e confortar os que estão desabrigados, enfermos e internados, e vestir os nus, é uma obra de justiça. Não é só uma obra de amor. Ah, pastor, eu queria tanto praticar o bem e hoje vem em minha direção esta oportunidade de estender as mãos para quem necessita. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está fazendo uma distinção entre os justos. A principal obra de justiça, segundo a palavra de Deus, e que nos levará também a desfrutar, porque esta obra de justiça não é obras nossa, mas a justiça em Cristo Jesus, que foi feita para nos salvar, ela estabelece um princípio. Ela não pode esperar só em Deus. Nós não podemos aqui cruzar as mãos, vendo os nus com frio, os famintos sem pão, os sedentos sem água, os desabrigados sem um lugar para colocar a sua cabeça, e pensar que nós iremos escapar ilesos, e porque não é comigo ou com você que nós estamos bem. Me faz lembrar a célebre frase do pastor Martin Luther King, quando ele dizia: enquanto todos não estiverem livres, não teremos liberdade. O que Deus está querendo dizer é que enquanto estiver uma pessoa necessitada, nós não podemos nos calar. Enquanto estiver alguém gritando de fome, nós não podemos tapar os nossos ouvidos. Porque a obra de justiça vai muito mais daquilo que você pode fazer. A obra de justiça é aquilo que você já fez por amor, porque nasceu para Jesus Cristo, Senhor, e é esta obra que Ele vai recompensar. Porque os justos naquele dia irão se perguntar, dizendo: Senhor, precisamos saber, quando é que te cobrimos a nudez, demos pão para saciar a sua fome, visitamos quando o Senhor esteve enfermo ou na prisão? Então Ele dirá: quando vocês realizaram esta obra para aqueles meus pequeninos, para mim, e esta obra a mim fizestes. Porém, também o Senhor se destina a um outro grupo de pessoas, aos que estão à sua esquerda. E ele começa a dizer as mesmas palavras: apartai-vos de mim para o fogo, apartai-vos de mim para a condenação. Então eles se levantam pedindo explicação. Senhor, queremos saber, mas por quê? Quando que nós deixamos de servir ao Senhor? Nós servimos ao Senhor. E poderiam até dizer: nós conhecemos a tua palavra, entendemos o seu poder e fizemos tantas coisas, nós te servimos. E Jesus disse: não. Quando você deixou de servir aquele que está em aflição, a mim você deixou de servir. Quando você deixou de dar para aquele que estava com fome, a mim deixastes de dar. Oh, aleluia! Como é difícil para a mente daquele que ainda está
embriagado na avareza. Como é difícil para uma mente meramente humana entender o que o amor pode fazer quando brilha a luz do Senhor, a luz de Jesus no nosso coração, que nos impulsiona muito mais a dar do que a receber. Quando eu e você estamos dando, nós não estamos realizando uma barganha com Deus, nós estamos praticando aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu a vida e nós colocamos a nossa vida pelos irmãos. Ele nos deu o pão da vida, e nós tomamos do nosso pão e compartilhamos com os que estão em aflição. Isso é beneficência, isso é caridade, isso é amor, segundo a palavra do Senhor. Mas quando nós deixamos de fazer, não é Deus que irá perder, não é o necessitado, porque muitas das vezes nós vemos o nu, o faminto, desabrigado, e a primeira coisa que nós enxergamos nele é a negligência, é o seu estado, e começamos a dizer, é porque não trabalha, é porque não teve isso, é porque ele não faz aquilo, e nós não contemplamos com aquele olhar de amor como o Senhor nos olha. É muito mais do que empatia, é necessidade de ver que aquela pessoa já está moribunda, precisando de um socorro para sobreviver. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 10, que assim estava Davi. Quando fugia de Saul, ele estava nas campinas de Israel. Era dias de tosquiar as ovelhas. Então Davi está ali guardando os jovens, apacentando os pastores que cuidavam das ovelhas e do gado de Labão. E chega o dia da alegria, da abundância, tosquiar das ovelhas. O dia de beber do leite, comer do fruto. E Davi diz assim aos seus moços: descei à casa de Labão e dizei a ele, pergunte aos seus pastores e verás que durante todos os dias que nós estivemos nos campos e nas montanhas, nada veio faltar aos seus pastores. Guardamos a eles dos ladrões, dos animais que vinham para devorar as suas ovelhas, e agora Davi, o humilde servo, pede para se alimentar do vosso pão. Ele estava pedindo um bocado de pão, uma provisão pelo que ele já havia feito. Então Labão sai às portas com aquele coração avarento e diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Há muitos servos que já saíram fugidos da casa do seu senhor. Quem é Davi aqui diante de mim? Diga a ele que o meu pão é para minha sustentação, e o tosquiar das minhas ovelhas, benefício do meu trabalho. Não tenho nada para compartilhar com o filho de Jessé. Os jovens voltam e dizem assim a Davi. A resposta foi não. Labão disse que não tem nenhum compromisso com Davi e nem com o filho de Jessé. A Bíblia diz que Davi se enfureceu, subiu a sua montaria, tomou a sua espada e chamou os mais de 300 soldados que estavam com ele e disse: que não viva da casa de Nabal nenhum dos homens, nenhum daqueles que com ele está, porque hoje, com ira, irei cobrar de Labão a sua atitude. Então o jovem desce e diz para Abigail: Labão acaba de cometer uma loucura, mais uma das muitas, minha senhora. Davi desce furioso e ela pergunta: e por que ele pediu pão? E Labão disse: não, ele guardou vocês quando estiveram no campo? Foi ele que vos protegeu quando estavas cuidando do rebanho? Sim, nunca faltou nada, nem pão, nunca faltou provisão e proteção. Davi e aqueles que com ele estavam nos guardavam. Então Abigail manda apressadamente preparar jumentos com pães, com uvas passas, com figos, com odres de vinho, com queijo, e sobe adiante de Davi. E quando Davi está chegando ali, próximo da casa de Labão, ela se inclina ao chão, vai ao pó e começa a dizer: rei, meu senhor. Davi não era rei, e ela o reconhece como rei, dizendo: rei, meu senhor, por que se mancharia a sua mão com este louco de Nabal? É o nome dele. Loucura
é o seu nome. Não faças tal. E Davi olha para Abigail ali, humilhada, e ele pergunta a ela: por que viestes a mim? Ela disse assim: para te impedir de que com fúrias desça até a casa do teu inimigo. Ela se põe do lado de Davi e nomeia o seu esposo como inimigo. E agora vem o mais importante e interessante. Ela disse: eu trouxe pão, eu trouxe vinho, eu trouxe passas, eu trouxe figo. Coma, beba, sacie a sua fome e aplaque o seu furor, porque o Senhor é contigo e quando reinares, te recordarás que não levastes em tuas mãos o sangue de Nabal. Agora, olha que interessante esta palavra, porque a Bíblia estabelece aqui um princípio divino que eu e você devemos considerar. Quando Nabal recusa ajudar a Davi, Davi o perdoa. O pão aplaca o furor da fome que estava não só no ventre, mas no coração que pedia vingança contra Nabal. E a Bíblia diz que Davi não faz nada, mas Deus faz. Nabal desce à sua casa, se embriaga de vinho. A Bíblia diz que ele põe um banquete a partir do versículo 18, que Abigail apazigua Davi. Então, ele põe um banquete, ele come, ele bebe e se alegra. E a Bíblia diz que feriu Deus o coração de Nabal, porque disse não para Davi, ungido de Deus, que queria apenas pão, não pediu prata, ele não pediu ouro, ele não pediu nem que se lhe pagasse o trabalho que ele prestava aos pastores de Nabal que estavam no campo, apacentando as ovelhas, cuidando também do gado. Às vezes você está dizendo não para uma oportunidade, para uma situação, para alguém que está ao seu lado, que Deus tem colocado para você usar de misericórdia para com ele. Às vezes você está dizendo não e a situação toda está te levando a uma condição para dizer sim. Então, se você tem nas mãos, não diga não para aquele que necessita. Ah, pastor, mas eu preciso saber a quem eu tenho que fazer o bem. Jesus estabelece no capítulo 25 do livro de São Mateus mais um princípio importante. Quando ele diz aos justos: a uns de meus irmãos, então Jesus estabelece esta palavra. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quanto a um destes pequeninos não o fizestes a mim. São aqueles que estão em desvantagem pela injustiça, são aqueles que estão menosprezados porque foram contados como menos importante, são aqueles que chegam a uma aflição até de pão que nós devemos contemplar. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, que os olhos do Senhor estão postos sobre os necessitados da terra para lhes fazer bem e lhe dar a sua porção. O próprio salmista, que tinha uma experiência divina com a obra da caridade, com a obra do amor, ele disse no Salmo de número 41, e eu quero ler com você: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás da sua cama a doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. O que Davi está dizendo aqui é que desde os dias de Davi, que viveu graça em pleno tempo da lei, ele entende que o que ele fazia podia aliviar não a sua dor, mas podia aliviar a dor daquele que estava e passava necessidade. E ele entendia que quando ele o fazia, ele estava também contribuindo para ele mesmo,
Quando Jesus disse, a mim fizestes, Jesus estabelece um terceiro princípio. Primeiro, o da justiça. Segundo, dos nossos próximos. E terceiro, ele deixa claro que tudo que você faz volta para você. O bem e o mal só fica para aquele que o faz. Se você tem tido a oportunidade de fazer o bem e não tem feito, se você tem tido a oportunidade de ajudar e não tem ajudado, de contribuir e não tem contribuído, saiba que esta oportunidade que nos é dada também será cobrada. Mas por quê, pastor? Porque é o Senhor que nos dá, não este encargo, mas este privilégio de participar da sua obra fazendo bem. E a Bíblia diz, no livro de São Lucas, no capítulo 6, e eu quero ler com você, a partir do versículo 38, ele diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos destarão aos vossos regaços, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão a vós. O que ele está dizendo? É você que vai estabelecer o quanto eu vou trazer. É você que tem que estabelecer o quanto você precisa receber. Porque o tanto que você se entrega é o tanto que eu tenho para te usar. Aquilo que você dá é aquilo que você está querendo dizer, eu quero receber. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que queremos que os homens nos façam, devemos nós fazer primeiro. Você quer que alguém use de misericórdia contigo? Use de misericórdia com aquele amigo, com aquele inimigo. Você quer ter os bens de Deus? Use de bondade para com aqueles, até os que maquinam maldade, não importa. A Bíblia manda aos santos, no livro de São Mateus, capítulo de número 5 e 6, fazer o bem até aqueles que nos fazem mal. Porque fazendo isso, você receberá a oportunidade e as bênçãos celestial. Eu não tenho dúvida, este sábado é a oportunidade. É o dia que Deus está preparando para a nossa alma desfrutar de um privilégio ímpar, um momento inesquecível, um momento de fazer o bem e de colher o melhor, um momento de dar o tão significante, o insignificante, o tão pequeno, porque o que é uma oferta, o que é uma cesta básica, o que é um fardo de água, é nada. Mas a resposta que nos será dada e a recompensa, não por barganha, mas por obra de amor. Não porque nós estamos interessados, somos interesseiros no que é do Senhor, mas porque Ele nos deu primeiro, nós vamos compartilhar do amor que Ele nos dá. Vamos agora encerrar com uma oração. E eu deixo esta palavra para o seu coração. Justiça, amor, beneficência e caridade não é algo só para colher nesta vida. Jesus disse, agora é hora de entrar no reino, porque vocês fizeram o bem e o bem se vos dará. Vocês deram pão e agora a abundância na mesa de Deus, ela virá. Ou seja, Jesus estabelece o quarto princípio, que aquilo que nós fazemos de bem, nós vamos colher nesta vida e na vida eterna. Oremos a Deus. Maravilhoso, santo, poderoso e eterno Pai, eu quero te louvar. Ó Deus, o Senhor está nos dando este momento de estender as mãos, ó Pai, e pedir a tua bênção, a bênção que enriquece, a bênção que enriquece sem acrescentar dores, meu Deus. E nós pedimos agora, Pai de amor, Senhor, venha visitar esta vida, este homem, esta mulher, esta pessoa que precisa agora desfrutar do seu milagre. Meu Pai, aqueles que tiveram oportunidade de estender as mãos, de ajudar, de apoiar e disseram não, Pai, perdoa-lhes, ó Deus. E que neste sábado eles estejam preparados para louvar o teu nome e te dar o que é devido, a devida honra, a devida glória. Meu Pai, nós cremos na vitória, Senhor, vai tirando todos os impedimentos que estão buscando, ó Deus, impedir este teu filho, este teu servo, esta tua serva de alcançar o bem que o Senhor tem para lhe dar.
Meu Deus, vem abençoar toda esta obra da Fundação Reviver. Pai, aqueles que estão com o coração preparado para fazer e trazer do seu amor e pôr à mesa para os necessitados, abençoa-os, ó Pai. Prospera-os, ó Deus. Aqueles que têm ajudado, os que têm passado por necessidade, faça-os prosperar, Pai. Faça-os, ó Deus, entrar agora neste caminho maravilhoso da recompensa dos céus e das vitórias que o Senhor tem para nos dar. Meu Deus, abençoa aquele que agora está clamando, está, Senhor, derramando as suas lágrimas, pedindo que o Senhor venha lhe ouvir, porque ele esteve em ti, todo bem que podia fazer, ele o fez, Pai. Agora, Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua vitória, e venha alcançar aqueles que têm ajudado esta obra. Pai, aqueles que têm contribuído, aqueles que têm sido um instrumento nas tuas mãos, um incentivo para compartilhar o pão, para levar a palavra, para anunciar o evangelho, para fazer o bem, meu Pai. O Senhor tem, aleluia, o pleno domínio, oricalabassurianda. Milhões de graças, Pai, te damos porque o Senhor está tocando nos corações, nas almas, nas vidas, para lhes abençoar. Senhor, recebe agora a entrega desta pessoa, recebe agora este propósito, este voto que este homem está fazendo, ó Deus, de executar o bem sem olhar a quem, de estender as mãos em direção daqueles que estão em aflição. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Senhor, Senhora, querido irmão, você jovem, criança que está acompanhando esta transmissão, não esqueça, neste sábado temos um encontro marcado com Deus, e venha para cá, mas não venha de mãos vazias. Traga algo que você vai usar para fazer o bem, não somente em palavras, mas demonstrar em obras, porque a Bíblia diz no livro de São Tiago, que adiantará, no capítulo 2, dizer ao irmão, ide em paz e se aquentai, se não der a ele as vestes para o corpo, e dizer a ele, ide em paz e saciai-vos, e não der para ele o pão. Não é somente uma obra de amor e de justiça que nos leva à salvação, não, mas é uma obra também de fé, uma obra que Deus quer ver em sua igreja, ver em seu povo. Quando Paulo fazia coletas para leivar para aqueles que estavam em pobreza em Jerusalém, ele chegou a afirmar dizendo, porque esta obra que por vós é feita, redundará em muitas ações de graças que a Deus se dará pelo fruto da vossa mão e da vossa doação. Receba esta palavra, abra o teu coração, permita Deus te usar e não deixe os ímpios, o mundo, os homens tomar este lugar que é teu, o lugar de fazer o bem, o lugar em que Deus deu para você ser um instrumento como luz para brilhar, ajudando os necessitados. Esteja preparado, porque Deus tem muitas coisas para fazer em você e através de você, através deste propósito. Que Deus abençoe a todos. Aqui, do outro lado, seu irmão, pastor Kleber de Oliveira, já em oração, pedindo que a sua mente entenda, seu coração receba e sua alma seja iluminada por esta palavra. Que Deus abençoe a todos e que Deus vos ajude a estar na sua presença. Muito boa essa palestra, eu gostei demais, aprendi mais um pouquinho o que liga o cristão ao ato da beneficência e o quanto isso agrada ao Senhor. Continue conosco. Na próxima semana haverá mais uma palestra e durante todo o Agosto Verde você terá oportunidade de aprender um pouquinho mais a respeito do Reino Celestial, do quanto é bom fazer o bem e o quanto Deus considera isso na vida do crente salvo em Cristo Jesus. Não perca! Todos os dias estamos aqui e esperamos por você. Vamos com fé! É tempo de semear!